Vamos aí para mais notícias. Início de janeiro de 2023, sempre aí atualizado com as notícias que envolvem toda a agricultura, todo o agronegócio. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e ative aí o sininho para estar sempre informado aqui das próximas atualizações, tá certo? Vamos aqui para as notícias do dia, vamos estar compartilhando. Detecção de amarantos palmieri no Mato Grosso do Sul. Energia solar passa a ser segunda maior fonte no Brasil. Informativo meteorológico número 1 de 2023. E vendas de soja na Argentina atingem 80,1% da safra 21-22. Dados aí do governo. Tá certo? Vamos aqui estar se atualizando, lendo uma por um, junto aqui com vocês e fazendo os argumentos, tá bem? Agradeço aí toda a audiência de vocês. Estamos sempre informados com o que acontece aí no nosso agro. Uma notícia aqui um pouco mais regional: detecção de amarantos palmieri no Mato Grosso do Sul. E fica aqui já o destaque pela importância de estar sendo feito o monitoramento e de ter esse olhar intuitivo e com uma maior atenção aos campos. Essa identificação ela é muito minuciosa, aí, principalmente quando a gente vai se referir a uma classificação em espécie, são às vezes detalhe, uma lígula, uma formação do órgão de florescimento, pequenos detalhes podem estar diferenciando uma espécie da outra. Isso pode ter uma interferência enorme em situações de manejo. Então fica aí o destaque por esse olhar atento e dessas coletas que foram feitas aí pelo IAGRO, que acabaram identificando em Naviraí, Mato Grosso do Sul, o Amaranthus palmieri. Foi a primeira vez que foi identificada fora do estado do Mato Grosso, aí no estado co-irmão de Mato Grosso do Sul. Um cultivo de soja na região de Porto Kaiowá, no município de Naviraí. Através de amostras coletadas pelo IAGRO, foi comprovada a presença dessa planta invasora por meio da técnica molecular, um sequenciamento genético realizado pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do MAPA em Goiânia, ou seja, foram coletadas essas amostras, acomodadas provavelmente aí em uma situação de resfriamento e enviadas aí para o Laboratório Federal, onde foi confirmado a presença do Amaranthus palmieri. Aí vocês podem estar, às vezes, contestando, mas aqui na minha lavoura tem amaranthus, aqui na minha cidade tem amaranthus. Mas dentro dessa classificação de espécie, foi a primeira vez que foi identificado a palmieri fora do estado de Mato Grosso. Ela é uma planta daninha exótica, originária dos Estados Unidos e México, e é considerada pelo MAPA como praga quarentenária, presente para o Brasil. Ou seja, já é uma praga estabelecida dentro da situação de nossos cultivos. A primeira detecção ocorreu em 2015 no estado de Mato Grosso e tem risco aí de reduzir a produtividade de soja, milho e algodão em até 90%, ou seja, uma planta extremamente competitiva por água, luz e nutrientes. O difícil controle deve-se principalmente às características bioecológicas e aos casos de resistência a herbicidas de diferentes mecanismos de ação. Então, uma planta aí considerada de difícil controle. Aqui, nós estamos uma notícia aqui do pessoal do HRACBR, que é o Comitê de Ação Resistência de Herbicidas. Como sempre, o link vai estar na descrição para vocês acompanharem aqui o trabalho do pessoal. Eles trazem aqui várias informações, sempre focadas no manejo de plantas daninhas, em identificação de novas plantas daninhas, que vocês podem ver até uma descrição do que é. Formou-se em 1989 um grupo de especialistas ligados à indústria, denominado Herbicide Resistance Action Committee, HRAC. É reconhecido como organismo consultor da FAO e da Organização Mundial de Saúde das Nações Unidas, tá bem? Então é um órgão aí que está sempre atualizado. Você que aí trabalha com plantas daninhas, fatalmente todos nós trabalhamos no campo, estamos lidando com essa situação, então sempre bom estar informado no que o pessoal aqui do comitê
está nos trazendo, tá certo? Aqui eles trazem algumas medidas fitossanitárias que podem ser adotadas, que é o monitoramento quinzenal nos cultivos agrícolas, em caso de uma situação mais complicada, de uma praga, ou de uma planta que rapidamente tem um crescimento muito rápido, um rápido desenvolvimento, talvez esse monitoramento tenha que ser numa frequência um pouco menor, aí uma semana, dia sim, dia não, pode chegar a ter uma variação enorme nisso aí, mas um monitoramento bem feito, quinzenal, com a questão de plantas daninhas, está muito bem realizado. Em caso de presença de plantas daninhas de caruru, que também é um outro nome do amaranto, os amaranto, tem vários nomes, as plantas daninhas são bem diversas quanto à nomenclatura, com resistência a herbicidas, ensacar a planta antes do arranquio para evitar a dispersão de sementes e promover a incineração do material vegetal. Arranca fora e taca fogo sem deixar dispersar. Essa é uma recomendação quando você vê um caruru, que você vê que está tendo uma formação desse tipo de planta daninha na sua lavoura. Em talhões infestados, promover a desinfecção do maquinário agrícola na propriedade rural, antes da utilização em outra área sem a ocorrência de praga. Isso é um problema que ocorre em quase todas as propriedades do Brasil. É muito difícil quem faz essa higienização, essa desinfecção, passando de um talhão para o outro e ali nos restos de solo presentes em muito maquinário, acaba transmitindo não só plantas daninhas, sementes de plantas daninhas ou estolões, outras estruturas reprodutivas não sexuadas, como também alguns nematóides, como também algumas doenças de solo. Então, isso é um ponto que não é feito na maioria das propriedades do Brasil e que a gente tem que ter um avanço para impedir essa disseminação. Nós, quando tivemos o problema, por exemplo, da Covid-19, tivemos aí várias medidas para frear a disseminação. Então, nos problemas que nós temos no campo, essas medidas devem ser adotadas tal qual. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil passar a limpeza de maquinário ali 2, 3 vezes na propriedade, mas esse esforço pode estar aliviando vários fatores, vários problemas dentro da sua logística da propriedade, dentro da execução do trabalho, principalmente aí com questão de pragas, questão de nematóides e questão de plantas daninhas, também algumas doenças de solo. Pragas, você pode estar levando aí, por exemplo, tem aquele o besouro que se alimenta de raízes, que ele também pode estar indo ali em resto de solo, algum outro ovo de uma lagarta, uma mariposa no caso, que ovoposita no solo. Tem vários pragas também que podem estar passando aí por esse ato de um talhão ao outro sem a desinfecção do maquinário. Restringir o trânsito de maquinários, implementa o... Perdão, não é o besouro não, é percevejo castanho, lembrei aqui. Restringir aqui então o trânsito de maquinários, caminhões, implementos e colhedora de fora da propriedade rural. Além disso, é muito importante realizar rotação de culturas, arranquio manual das plantas daninhas identificadas, programação de colheita na época certa, limpeza de maquinários, uso de planta de cobertura, revolvimento de solo, estratégia de controle químico e monitoramento de plantas resistentes. Todas essas, lembrando sempre, com a orientação devida de um engenheiro agrônomo, que é o profissional mais capacitado para essas orientações. Em caso de suspeita da presença de amaranthus palmeri, aí fica todo o alerta para os produtores da região Cone Sul de Mato Grosso do Sul, comunicar às autoridades sanitárias, estadual ou federal. Não precisa ter medo, você não está cometendo nenhum tipo de crime em ter essa planta daninha na sua propriedade. Quanto melhor informado e melhor for esse trabalho alinhado com os órgãos de sanidade vegetal, mais nós vamos ter ferramentas e mais vamos estar fortes no combate dessa e nas demais plantas daninhas. Tá certo? Vou deixar no link aí da descrição a notícia aqui do pessoal do Comitê de Ação Resistência a Herbicidas. Tá certo? Vamos aqui para uma próxima notícia, falando um pouco sobre energia. Uma notícia muito interessante aqui para a gente estar acompanhando, tá certo? Energia solar passa a ser a segunda maior fonte
do Brasil. Dados compilados pela ANEEL apontam que a fonte solar chegou a 23.854 megawatts de potência instalada. André Borges, do Estadão, a notícia aqui, está no blog da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Foi onde eu consegui achar essa notícia gratuita. O Valor Econômico também postou, mas você tem que ser assinante para a leitura. Na tarde dessa terça-feira, 3, ou seja, ontem, a energia elétrica gerada a partir de painéis solares passou a ser a segunda maior fonte do país, ultrapassando a capacidade total das usinas eólicas. A energia eólica, que sempre foi muito forte no Brasil, foi ultrapassada por uma expansão enorme, foi assim um salto gigantesco do aproveitamento do potencial que a gente tinha e tem e terá muito mais da energia eólica. Então foi assim uma expansão muito rápida, em questão de 5 a 10 anos, foi tomado e foi assim direcionado os investimentos dentro dessa desse tipo de energia. Dados compilados pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, apontam que a fonte solar chegou a 23.854 megawatts de potência instalada, respondendo por 11,2% da capacidade nacional, contra 23.754 megawatts de energia eólica, equivalente a 11,1%. A energia hidrelétrica responde por 51,3% do Parque Nacional, com potência 109,719. As demais fontes de matriz elétrica são usina de gás natural, biomassa, diesel, carvão mineral e nuclear, quase 1%. Aí as plantas de Angra. Dados aí comemorados pela Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica. E aqui também tem um pouquinho dos dados, né? Aponta que o setor atraiu 45,7 bilhões de reais de investimento em 2022, número recorde, que inclui obras de grandes usinas e o sistema de geração em telhados, fachadas e pequenos terrenos. Então teve um boom enorme no ano passado, que passou não somente para sistemas domésticos ou em pequenas propriedades, como também para usinas gigantescas com uma alta capacidade de produção. Então, o Brasil possui hoje 1,5 milhões de sistemas solares fotovoltaicos conectados à rede de energia, com cerca de 2 milhões de unidades, tá certo? Tá aí a notícia do pessoal aqui da Assembleia Legislativa do Piauí e também do Valor Econômico. Vou deixar os dois links aí na descrição. Vamos aí para a próxima notícia. Vendas de soja na Argentina atingem 80,1% da safra 2021-22, diz governo, dados aí do Ministério da Agricultura da Argentina. Isso impacta bastante a questão do preço aqui no Brasil e na América Latina como um todo. E também o Paraguai, com um grande produtor de soja. Os produtores da Argentina, que é o maior exportador mundial de soja processada, venderam 551 mil toneladas de soja da estação na semana de 22 a 28 de dezembro. Os agricultores argentinos venderam 80,1% da safra de soja 21-22 até o momento, informou o Ministério da Agricultura do país nessa quarta-feira, notícia aí do dia de hoje. Quase linha com os 80,5% comercializados no mesmo período no ciclo anterior. Produtores da Argentina, maior exportador mundial de soja processada, venderam 551 mil toneladas de soja da estação na semana de 22 a 28 de dezembro, marcando um dos maiores números semanais vistos nos últimos meses. A safra total de soja 21-22 atingiu 44 milhões de toneladas. A venda de soja dispararam depois que uma taxa de câmbio preferencial temporária foi estabelecida pelo governo para produtores. Isso acabou aí no final de dezembro. Então, a gente sabe aí das dificuldades econômicas que está vivendo o país de vizinho, os nossos hermanos, e o governo adotou aí então uma taxa de câmbio preferencial temporária e os produtores aí aproveitaram a validade para estar negociando seus grãos em uma taxa de câmbio mais favorecida, obtendo assim um maior retorno econômico, tá certo? O Argentina, que tem sua economia muito baseada na questão da agricultura, então trouxe aí mais esse
avanço nas negociações, nas exportações, tá certo? Aí, em relação ao que traz mais um dado da safra de milho 21-22, o governo disse que os produtores venderam 75,7% dos 59 milhões de toneladas produzidos, abaixo dos 77,9% verificado no mesmo período de 2021. O plantio de milho para o ciclo 22-23 começa em setembro, mas o progresso foi prejudicado pelas prolongadas condições de seca. O país sofreu a primeira primavera austral mais seca registrada nos últimos 35 anos, segundo a Bolsa de Comércio de Rosário. Vai estar aí na descrição também a notícia. Eles trazem também aqui uns dados do trigo: 49% dos 6,6 milhões de toneladas de produção de trigo 22-23, e o governo espera que a safra de trigo 22-23 produza cerca de 3,4 milhões de toneladas, já que o Serviço Nacional de Meteorologia prevê que a seca deve continuar afetando as regiões agrícolas por mais alguns meses. Aí a notícia do pessoal do Money Times, do AgroTimes, que é o que trata aí dos assuntos do agro, traz muita notícia interessante: boi, suínos, frango, etanol, soja, milho, café, açúcar, arroz, trigo, laranja, papel e celulose e agrodefensivos. Recomendo também que vocês sempre acompanhem aí o pessoal do Money Times, que tem informações atualizadíssimas sobre o agro. Tem muito portal bom, tem muita informação bacana para a gente estar acompanhando. E aqui a última notícia da noite: Instituto Nacional de Meteorologia, nosso querido INMET, o informativo meteorológico número 1, que traz as previsões entre o dia 2 e 18 de janeiro. Você que quer saber como que vai estar de chuva na sua lavoura, o INMET já soltou o primeiro informativo meteorológico com a previsão das precipitações. Então aqui trazendo um detalhe: prevê chuvas significativas em grande parte do país, que é aqui no mapa que a gente vai mostrar, que são os tons em vermelho e rosa, além da faixa desde o noroeste da região norte, passando por áreas da parte central do país até o leste da região sudeste, ocorrido principalmente devido à formação de um canal de umidade que contribui com a ocorrência de chuvas. Por outro lado, na costa leste do nordeste do estado do Ceará, além das áreas da região sul, a previsão é de pouca chuva, que vão estar nos tons em azul no mapa. Então, a primeira semana no norte do Brasil, chuvas maiores, 60 milímetros em grande parte da região, com acumulados que pode ultrapassar 100 milímetros em áreas centrais do Amazonas, Pará, Amapá, Tocantins. Ademais, o volume será menor, com cerca de 30 milímetros. Isso relembrando da primeira semana, do dia 2 até o dia 9, ou seja, a semana corrente que estamos passando. No Nordeste, o maior acumulado de chuva deve ocorrer na região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, provavelmente vindo a favorecer muitos cultivos de soja que devem estar na região. No extremo sul da Bahia e Sergipe, volumes maiores de 50 milímetros, enquanto na costa leste da região até o estado do Ceará, baixos acumulados de chuva, podendo chegar a ser menor que 30 milímetros. Centro-oeste, previsão de grandes volumes de chuva maior que 80 milímetros, confirmados até agora. Pelo menos aqui na minha região está chovendo bem, está chovendo bastante. Podem ultrapassar 150 milímetros em grande parte do Goiás e norte de Mato Grosso. Leste de Mato Grosso do Sul, volumes não devem passar de 70 milímetros, mas que já estão vindo muito bem a calhar para as lavouras da região que já estavam sofrendo com o veranico, dando seus primeiros sintomas de seca e, além disso, muito calor, calor muito forte. Já no sudeste, as chuvas mais volumosas ficarão concentradas em áreas do centro-sul de Minas Gerais, norte de São Paulo e Rio de Janeiro, volumes que podem ultrapassar até 150 milímetros. Noroeste de Minas Gerais, Espírito Santo e áreas centrais de São Paulo, volumes podem ser maiores que 60. No entanto, no nordeste de Minas Gerais haverá baixos acumulados de chuva no início da semana. Por fim, no sul do país, no início da semana, uma massa de ar quente e úmida provoca chuvas na região maiores que 50 milímetros, principalmente no noroeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Entre segunda-feira e terça, um sistema frontal, esses 2 dias que passaram, configura deslocamento em direção ao Oceano Atlântico, com possibilidade de pancadas de chuva na região e predomínio de tempo seco e sem chuva nos dias seguintes. Está aqui o modelo Cosmo do IMET, 7 por 7 quilômetros, que está sendo válido para essa semana. Relembrando que as zonas mais quentes são as regiões com maior propensão à chuva, aí essa região mais rosácea, em torno de 150 a 200 milímetros, a região mais avermelhada, em torno de 80 a 100, e as regiões em azul,
que são as mais críticas. A gente pode ver aqui nas regiões produtoras de soja, que é o cultivo mais representativo da atual safra, nós vemos uma gama bem distribuída, né? Na região do Mato Grosso, lugares com boas previsões, somente aqui no extremo oeste do Mato Grosso, um pouquinho de seca, sem condição, e aqui o preocupante mesmo, região do Rio Grande do Sul, baixos volumes de chuva no Rio Grande do Sul, aqui no Mato Grosso do Sul, na região central, aqui de Dourados, também baixo volume, 20 a 30 milímetros, região sul de Mato Grosso do Sul um pouco mais, e os grandes volumes de chuva vão ficar aqui em Minas, Brasília, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, tá certo? Isso para essa semana. Ainda conforme o INET, entre os dia 10 e 18 de janeiro, a previsão indica acúmulos de chuvas significativos maiores de 50 milímetros em grande parte da região norte, centro-oeste, centro-sul do Maranhão e Piauí. Na costa leste, faixa região nordeste. E aí as previsões para a segunda semana, 10 do 1 a 18 do 1. Norte, acumulados maiores de 50 milímetros, exceção leste do Amapá, onde a previsão de grandes volumes de chuva, 100 milímetros. Nordeste, a chuva fica mais volumosa nas áreas do Maranhão e Piauí, além da costa leste, na faixa norte da região nordeste, acumulados superiores a 50 milímetros. Nas demais áreas podem ocorrer baixos volumes de chuva. Centro-oeste, a previsão é de volume de chuva maiores de 50 milímetros em grande parte da região, ultrapassando até 90 milímetros no norte de Mato Grosso e de Goiás. Sudeste, chuvas ocorrendo aí em parte de São Paulo e centro-sul de Minas, superiores a 90 milímetros. Nas demais áreas, o volume não deve ultrapassar 60 milímetros. E na região sul, maiores volumes de chuva no nordeste do Paraná, com volumes podendo chegar até 90 milímetros. Nas demais áreas, baixo acumulado de chuva, que não deve ultrapassar 50 milímetros. Aqui o mapa a gente pode acompanhar, tá certo? Previsão de chuva aí para a segunda semana do mês e do ano, né? Nós estamos em janeiro. Aqui também vocês podem acessar a previsão completa no portal do IMET. Eles trazem aqui mais detalhado em PDF. Vou deixar o link aí na descrição também para vocês estarem baixando o informativo, que eles trazem bem detalhados os mapas com temperatura também. E a gente pode até checar as temperaturas médias no dia 1º de janeiro, às 15 horas, e temperatura mínima no dia 29 de dezembro, às 6 horas, que eles trazem os dados da coleta de temperatura. E deixa aí no comentário como é que estão as chuvas, como é que está a temperatura, como é que estão os veranicos e como estão atingindo as suas lavouras, tá bem? Vou deixar todos os links aqui na descrição para você estar acessando e lendo aí com cautela e com mais calma. E agradeço, como sempre, a audiência de todos vocês. Fiquem ligados aí no canal para o próximo informativo. Um forte abraço.